Aqui eu não sei se o Anthony tá botando essa pessoa numa posição aí já romantizada, né? De uma fada, uma pessoa mágica, uma pessoa mística, ou se era a fada que ele usava nas substâncias, né? A fada do absinto. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo Chili Peppers no canal e eu gostaria de agradecer aos 2.800 inscritos do fundo do meu coração, as pessoas que pedem músicas e que ajudam a gente a manter esse diálogo toda semana, contribuem aí com as suas próprias interpretações, tiram suas próprias conclusões e também agora sugerem assuntos pra gente refletir na introdução dos vídeos de segunda-feira. Então, agradeço a todos do fundo do meu coração e agradeço também ao pessoal aí que tem deixado super valeu, uma bela e grata surpresa aí, o pessoal aí, né, abrindo a carteira, poxa vida, e botando grana no canal, isso aí eu não esperava, então uma surpresa muito grata e muito obrigado a todos que contribuem, mas simplesmente a presença de vocês aqui toda semana eu já agradeço demais, né? Hoje a gente tem muito assunto para conversar e um deles aí é o desfecho do meu posicionamento, vai ser breve, não vou falar muito aí sobre a minha faculdade, mas muitas pessoas, desde que eu me posicionei, já vai fazer umas 2, 3 semanas, né? E que eu iniciei as reflexões, muitas pessoas ali na minha faculdade vieram falar comigo, então aí umas 7, 8 pessoas, começou 1, 2, depois virou 3, 4, agora 7, 8 já vieram comigo, umas pessoas só no corredor, né? Não quiseram se posicionar em sala de aula, mas as pessoas dizendo que eu não aguento mais esse papo. Tá chato demais ver um professor doutrinador, ver um professor ideológico e ver os nossos colegas coitadistas. Então tu pode ver que quando alguém se posiciona, as coisas ao nosso redor mudam. Isso tem muito a ver também com o canal, né? Eu tive um posicionamento no canal. Há um tempo atrás, vocês perceberam, eu deixei de traduzir John Frusciante, porque eu sentia que o canal precisava ir em outra direção. Isso fez o quê? Fez com que diminuísse os views dos outros vídeos. E eu estava preparado para aceitar isso, mas eu sentia que eu não podia deixar o canal totalmente focado em Chili Peppers. A gente tem a segunda-feira para discutir, mas o resto da semana é para pessoas que querem ouvir sobre outros artistas. Eu sentia que era uma coisa que eu precisava fazer. E foi difícil também fazer vídeo, né? Aí tu tem o vídeo da segunda que gera bastante views e os outros vídeos não geram tanto, assim. Foi um período de adaptação difícil. E agora os outros vídeos também estão gerando views, então eu consigo confirmar que foi uma importante decisão para mim, meu posicionamento e o canal. E aí agora a gente entrou nessa parte também que são as de reflexões. São coisas que a gente sente, são coisas que a gente tem que fazer para aprimorar o desenvolvimento também pessoal, como o do canal, né? Isso também tem muito a ver com a reflexão de hoje. Esse conceito que eu aprendi, que eu estou praticando também no canal e na minha vida pessoal, se chama Kaizen, o aprimoramento contínuo. A gente tem que perceber, sentir as coisas. O canal começou de um jeito e agora ele está se moldando e tomando uma forma bem diferente e está se aprimorando. A ideia é essa, né? Sempre perceber, tentar enxergar, continuar trabalhando e conseguir entender como a gente pode aprimorar aquilo que a gente faz. Eu sentia falta de ter uma reflexão. Eu senti que eu deveria parar de falar de John Frusciante. Eu sentia que eu tinha que focar em outras coisas para o canal e eu vejo aí, fico muito feliz que o resultado que está tendo é que mais pessoas estão se manifestando. Eu me manifestei na faculdade, eu recebi aí um feedback positivo que tem mais pessoas que pensam como eu e aí eu vejo que no canal também tem pessoas que pensavam como eu. Então a gente às vezes, né, o grande problema dessa situação atual é que muitas pessoas deixaram de se posicionar e foi isso que aconteceu. Mas se a gente foca no nosso aprimoramento e a gente segue aquilo que a gente acredita, sem ser agressivo, sem ser combativo, mas ter uma firmeza de saber o que a gente quer, as coisas podem progredir e elas podem se aprimorar. Esse é um conceito muito legal que eu recém aprendi, eu recém lembrei que eu tinha aprendido e eu acho que é uma coisa muito boa que a gente pode falar hoje e já engata no tema que é Red Pill. Vamos falar desse tema polêmico. O que será que eu vou dizer, né? Tu sabe que a minha perspectiva ela é de equilíbrio, então tem coisas boas na Red Pill, tem coisas ruins e a gente vai analisar agora, né? Vamos para nossa reflexão do dia. Vamos falar de Red Pill, iniciando essa reflexão, um tema aí popular hoje em dia, né? Já veio pro mainstream, né? Red Pill existe há mais de 20 anos, começou com uma filosofia, acabou como ideologia, hoje em dia já tá uma coisa completamente diferente daquilo que foi criado, tem coisas boas, tem coisas que a gente ainda pode usar, tem coisas ruins, tem coisas negativas, tem coisas que vão te travar na tua vida, se tu é um jovem aí que caiu de cabeça na Red Pill, tem que tomar cuidado, justamente, como eu sempre falo, analisa a vida da pessoa que fala contigo, analisa
analisa por que a pessoa tá te passando um conceito. Isso aí serve para muita coisa na vida e Red Pill não é diferente. Então eu vou analisar uns pontos bons, uns pontos sombrios que tem que tomar cuidado. Então vamos lá, breve contexto histórico bem rapidinho, né? O primeiro contato que eu tive foi lá nos anos 2000, bem no iníciozinho dos anos 2000, com um cara chamado Mystery, né? Ele popularizou o conceito de Red Pill, que na época era a ideia dos pick-up artists, os pegadores, né? Que era o nerdão lá que não conseguia pegar ninguém, e eles criaram um método matemático quase e psicológico de analisar o psique ou inconsciente das mulheres para achar um jeito de entrar e convencer elas a ficarem interessadas sexualmente pelo cara. Então, partiu já de um ponto errado, né? Partiu do ponto de que tu queria desejo, né? Tu queria que a pessoa te desejasse a qualquer custo e tu ia fazer qualquer coisa possível e disponível no teu arsenal para poder convencer aquela mulher, aquela moça a ficar contigo. Então a gênese desse conceito já parte de um ponto de falta, né? Eu preciso te convencer a me dar aquilo que eu não tenho. Então a gente já começou errado, né? E aí o Mystery é bem aquela coisa, né? Quem viveu naquela época sabe, né? Eram os caras que usavam casaco de pele, né? Sem ser o pimp, né? Era o cara que usava casaco de pele, chapéu de russo e uns óculos o mais louco possível. O cara tinha que se destacar o máximo possível para mostrar que ele era diferente dos outros, né? Já que ele não podia se destacar atleticamente ou fisicamente, ou ser uma pessoa mais forte ou mais belo que os outros, que é uma temática que ainda se mantém até hoje na Red Pill, que também é meio ruim. Mas já que o cara não podia se destacar por coisas, por qualidades, ele tinha que se destacar fisicamente e materialmente. Isso aí, né, como iniciou lá há muito tempo, isso se propagou e continua até hoje na Red Pill. Então o básico, né, e analisando de um ponto de vista psicológico, eu preciso suprir aquilo que eu não tenho internamente com coisas externas para que alguém se interesse por mim. Então é bem raso, é uma análise bem rasa e é uma coisa que propaga simplesmente a pessoa, como eu já falei várias vezes, ela não se desenvolve, né? Então ao invés de tu trabalhar nas suas qualidades, tu trabalha no teu material e aí o que acontece? Isso é totalmente psicologia. Se tu te vende e se tu te oferece como um objeto, quem vai se interessar por ti são pessoas que vão te objetificar, né? Então isso vale para homens, isso vale para mulheres, né? Então eu tenho uma clássica e uma bela história de um colega meu pra gente ver também que tem muito a ver com a criação, tem a ver com o conhecimento, tem a ver às vezes até com o desespero, né? Então a gente também, hoje em dia o que acontece? Tem a Red Pill e tem o feminismo. Essas duas forças elas são contrárias, elas são opostas, mas elas são um espelho. A feminista raivosa não deixa de ser uma mulher que tem raiva dos homens. E o Red Pill nervoso, que trata as mulheres como menos, ele não deixa de ser um cara raivoso. Porque no fundo, essa é a parte ruim da Red Pill. Eu tinha um colega na faculdade, né, não na minha atual, na que eu fiz anteriormente, né, lá no Canadá. E isso que é uma coisa boa também. Esses temas são universais. Te desenvolver, melhorar como pessoa, entender como é um relacionamento, como se relacionar com os outros, isso é universal. Não importa onde tu nasceu, não importa a cultura que tu vive, tem certas coisas que são universais. E essa vontade de ser bem-quisto e de ser amado por alguém, ela é de todos os seres humanos. Não importa onde tu nasceu, onde tu viveu, qual é a tua condição social, qual é a tua condição monetária, não interessa, né? Então a vontade de desejar e ser desejado, ela é para todos, né? Então o que acontece é o seguinte, esse meu colega, ele já tem uns 18, 19 anos na época, e ele sempre cresceu, claro, né? Então tava explodindo em hormônios, tinha recém entrado na faculdade, ele queria ficar com alguém, né? E aí era muito curioso, assim, porque ele era um rapaz inteligentíssimo, somos amigos até hoje, já deve ter uns 25 agora, já faz bastante tempo isso, mas e agora, graças a Deus, ele tem um relacionamento, tá muito bem, né? Eu também dei uns tapas psicológicos quando ele precisou ouvir, e essa é uma coisa, eu não tenho problema nenhum em dar tapas psicológicos em quem precisa, e ele tomou uns com certeza, porque ele tava caindo nessa, e aí ele ouviu e sempre cresceu ouvindo o quê? Mulher gosta de dinheiro. Bah, essa é o clássico, né? Mulher gosta de dinheiro. E aí o que ele fazia? Como ele tinha muita pouca experiência, muito pouca habilidade, não tinha nenhum talento que ele confiasse, né? Às vezes a gente tem talento e a gente não enxerga, isso é outra coisa. Mas ele não tinha nada que ele podia oferecer para uma mulher que viesse de dentro dele. Então o que ele fez? Ele pegou todo o salário do estágio dele, sacou no banco e botou dentro da carteira. E aí toda vez que ele viu uma guria que ele gostava, ele chegava pra ela e ele abria a carteira pra mostrar as notas que estavam ali dentro. Por quê? Porque ele ouviu que mulher gosta de dinheiro. Então na cabecinha dele, que não tinha treinamento, provavelmente o pai dele não falou nada pra ele de como se conquista uma mulher, como se oferece pra uma mulher algo de bom sem ser monetário. O que ele fez? Mulher gosta de dinheiro, eu vou mostrar o meu dinheiro pra elas. E aí ele abria a carteira na frente das gurias. Tu entende isso? Entende? Chega a ser
porque é uma inocência tão grande de como o mundo funciona, mas ele estava simplesmente tentando replicar aquilo que ele ouviu, e a falta de um modelo em casa fez com que ele fizesse isso. Então chega a ser ridículo, né? E obviamente eu ri muito quando eu vi isso acontecer. E às vezes ele até estava caminhando no corredor e ele via que vinha a moça que ele gostava e ele deixava a carteira cair. E aí caía e as notas se espalhavam pelo chão de tanto dinheiro que ele tentou estufar dentro daquela carteira. E aí a gente vê como é rasa essa análise, né? Como ele não teve alguém para dizer para ele que o que interessa é o que tu tem por dentro. Nossa! Ai, Eduardo, agora tu tá fantasiando, né? Tu tá idealizando, né? Não, sendo adultinho, né? Essa frase que eu tenho falado muito para as pessoas ultimamente, né? Acho que vai ser minha frase, vai ser o meu clichê como psicólogo. Vamos virar adultinho, vamos parar de choradeira, vamos parar de analisar as coisas com ideologias e com idealização, vamos parar de projetar nos outros aquilo que a gente quer. A gente não é mais criança, vamos ser adultinho. E aí o que eu disse para ele? Meu, não é o dinheiro, cara, né? Deixa dessa besteira. Te desenvolve, trabalha em ti mesmo, oferece alguma coisa para essa moça. Aí o ponto positivo da Red Pill é que ela estimula o homem a se desenvolver. Vai malhar, vai treinar, cuida do teu corpo, cuida da tua saúde, cuida da tua alimentação, cuida do teu visual, né? As pessoas gostam de uma pessoa bem vestida, as pessoas gostam de uma pessoa bem cuidada. Mas se tu tem vontade de te cuidar, e aqui é que é o ponto, se tu tem vontade interior de te cuidar, se tu tá bem contigo mesmo, tu vai querer fazer isso. Tu vai querer cuidar bem de ti se o teu interior tem essa necessidade. Se tu não tem nada dentro de ti que te motive a ser uma pessoa melhor, tu não vai cortar teu cabelo, tu não vai botar uma roupa melhor, tu não vai usar um perfume, tu não vai te vestir de um jeito que mostre pro mundo que tu é uma pessoa completa. E não é só mostrar pro mundo, é sentir isso. Essa parte da Red Pill, ela é muito boa. O que ela diz também? Cuida das tuas finanças, né? Trabalha, te desenvolve, cuida da tua carreira. Coisas muito boas e positivas que elas têm que ser aplicadas e elas não precisam estar associadas à Red Pill. Isso aí todo mundo deveria fazer. A parte sombria da Red Pill. E aqui é que entra a armadilha que muita gente está caindo. E é por isso que hoje em dia estão querendo até criminalizar. Red Pill tem um ponto que eu já escutei até, né? Claro, aí vem do lado feminista, que quer criminalizar a Red Pill porque ela ensina os homens a maltratar as mulheres. Sim, tem partes e vertentes da Red Pill que ensinam os homens a maltratar as mulheres. Por quê? Porque esses caras, no fundo, têm um sentimento de vingança. Eu falei do Mystery, né? Esse cara malucão lá, que se vestia com umas roupas loucas lá no início. No fundo, ele é um traumatizado. Ele é o cara que ninguém queria ficar com ele. E aí ele aprendeu a ficar com as mulheres, aprendeu a dominar e conquistar elas, porque no fundo ele queria se vingar. Então ele não parte de um sentimento de ser completo com uma mulher. Eu sou completo e quero uma mulher completa pra gente construir algo juntos, pra gente poder se relacionar, pra gente poder viver uma vida plena. Não, ele parte do princípio, claro que muitas vezes isso é inconsciente, mas esse princípio ainda existe e ele precisa tomar um tapa psicológico. Ele quer se vingar das mulheres que não queriam ficar com ele. E aí o que acontece? Eu vou ficar com todas as mulheres que eu puder e eu vou tratar elas o pior possível pra eu poder apaziguar esse menininho que vive dentro de mim, que nunca foi amado. No final, no fim das contas, é isso. E aí o que a gente tem hoje, a gente tem vários caras aí, tem até uns brasileiros, né, que já entraram nessa da Red Pill, que eles são o quê? É uns caras de 40, 45 pegando guriazinha. Aí o cara, ele só pensa nisso, ele vive como um eterno adolescente. Ele fica lá tentando conquistar a guriazinha de 25 anos porque ele quer mostrar pros outros e tentar apaziguar esse menininho que não pegava ninguém. Então essa parte sombria da Red Pill tem que tomar muito cuidado. O objetivo do ser humano, e a gente nasce assim, e isso faz parte da nossa história, da nossa evolução, é achar um par. Isso também, a gente não precisa, tem pessoas que não querem, tem pessoas que querem ficar sozinha. Eu, como psicólogo, eu acho que tu não querer te relacionar tem muito a ver com depressão, tem muito a ver com mágoa, tem muito a ver com trauma, homens ou mulheres, mas a nossa vontade, o nosso impulso, Freud, nossa pulsão é achar um complemento, é achar um par. A gente não precisa ser vazio, a gente não precisa se complementar no outro, mas a gente precisa se relacionar, o nosso corpo, o nosso organismo, os nossos hormônios, até a nossa parte biológica, né? Se a gente for só pela biologia, reproduzir, mas se a gente vai por todas as outras partes do nosso corpo, a gente precisa se relacionar. Então, quanto mais tu investe em ti, mais tu tem para oferecer. E aí tu precisa também aprender a reconhecer no outro aquilo que ele tem para te oferecer. Não é egoísmo tu pegar e olhar para uma pessoa e dizer esta pessoa não serve para mim. E as mulheres também fazem isso. Então é muito interessante e a gente tem que refletir sobre esse lado de que a gente precisa ser completo e a gente precisa trabalhar em nós mesmos. E essas coisas podem acontecer em paralelo também. Tu pode te relacionar com mulheres ou com homens ou com quem tu quiser, ao mesmo tempo
tempo que tu trabalha em ti. Quanto mais tu trabalha em ti mesmo e te desenvolve, mais tu reconhece aquelas pessoas que não querem fazer esse trabalho. É difícil? É difícil. Leva tempo? Leva muito tempo. Mas quanto mais tu te desenvolver, mais tu consegue saber aquilo que tu quer pra ti. Então, para encerrar a reflexão de hoje, muito cuidado com aquilo que tu consome, principalmente as pessoas mais jovens, né? Tu quer ser um cara de 40, 45 anos pegando guriazinha? Uma pessoa que tu não tem nada em comum, não consegue conversar, não consegue ter uma conversa de nível elevado. Uma pessoa de 20 e poucos anos, ela não tem o que conversar com uma pessoa de 40 e poucos. Aí tu vai virar aquele clichê do cara mais velho pegando guriazinha. É isso que tu quer pra tua vida? Medo de se relacionar? Xingando as mulheres, dizendo que sempre elas não prestam, elas querem arrancar alguma coisa de ti, então por isso tu só vai pegar a parte sexual e o resto não presta. Então tu não realmente... A pessoa que fala essas coisas, ele realmente não gosta de mulher, ele só gosta de sexo. Então, se tu quer uma pessoa que só quer transar, maravilha, mas se tu quer ter um relacionamento, tu não vai conseguir chegar nem perto de ter um relacionamento, porque aí sim entra o ponto das mulheres. Elas são sensíveis a essas coisas. Elas conseguem sentir quando o cara tem uma intenção boa, uma intenção positiva. E, cara, ter uma intenção positiva não quer dizer que o cara não queira transar. Faz parte de um relacionamento, querer ter uma relação sexual, mas também faz parte compartilhar o resto todo. E o cara da Red Pill, principalmente, não todos, mas muitos desses que espalham essas metodologias hoje em dia, eles partem de um lugar de trauma. E aí eles não querem se relacionar com uma mulher de verdade. Eles só querem transar e ir embora para apaziguar o adolescentezinho ali machucado que tem dentro deles. Então, muito cuidado, né? Essa foi a reflexão de hoje, né? Tem um tema para a próxima reflexão. Deixa embaixo nos comentários e vamos analisar a música de hoje. Hoje foi uma longa reflexão, mas eu tô gostando muito dessa parte do canal. Quando o assunto é Stadium Arcadium, eu sabia que ia ser difícil escolher uma música, mas o Caio aqui deixou nos comentários o seu depoimento e até uma sugestão para reflexão que tem a ver também aí com abuso de substâncias, então eu achei que era um tema muito bom para o canal, que a gente já tinha falado sobre isso. Quando o assunto é Chili Peppers, isso está muito envolvido também, então eu achei que era uma boa escolha para uma música que a gente falar hoje. E o pessoal aí da Midnight, quando a gente voltar pro By The Way, já sabe que é a música que a gente vai falar, não precisa nem pedir, vai rolar Midnight na próxima volta do By The Way, eu espero que vocês venham para escutar essa tradução, né? E aí o Caio diz aqui, né, eu tive uma experiência com substâncias e que literalmente tive cicatrizes desse episódio. Um momento que foi terrível para mim, minha família e amigos, mas mesmo assim sou tentado a usar essas substâncias novamente, né? Então isso aqui é uma coisa que acontece e as pessoas falam muito, né? O canal tá crescendo e aí seguido, né? Eu acho que é no vídeo de Heavy Wing, né? Que eu falo, os caras com droga na cabeça e não sei o que lá, sempre vem alguém nos comentários, eles não usam mais, eles não usam mais. Cara, essa é a coisa que eu já expliquei em algum outro vídeo, mas nesse aqui também vale a pena explicar, né? A adição às substâncias é constante. Usar ou não, não elimina a adição. Esse é um grande tema, é um grande problema, né? É um grande problema porque a pessoa sofre com isso, né? Eu tenho um grande amigo, já contei várias histórias dele no canal, né? O Steve, lá na minha faculdade. O cara usou de tudo. De tudo. Ele é um cara aditivo. Ele tem uma coisa que se chama personalidade aditiva. Ele já usou crack, ele já usou heroína. Não sei se eu posso listar o nome das drogas no canal. Imaginem toda a droga que tu imaginar, toda a substância que tu imaginar na tua cabeça, ele já usou. Eu já vi ele cheirar pó de almofada de sofá, sabe? Ali, quando ele acha que caiu alguma coisa entre uma almofada e outra, o cara tirou as almofadas do sofá e cheirou o pó que tinha entre as almofadas. Então essa é uma pessoa que tem personalidade aditiva. Então para ele, até se ele vai no McDonald's, ele vai ter que comprar 3 batatas grandes, porque ele não consegue comprar uma batata. Então tudo para ele tem que ser aditivo, tudo para ele tem que ser em excesso. Isso é de personalidade. Isso aí se trata com terapia. Isso se trata talvez até, se for necessário, com remédio. Então tem várias coisas que a gente tem que fazer e é sim uma batalha constante. O Caio aqui tem que lutar com isso, tem que lutar até ele entender, talvez, pode ajudar, descobrir de onde vem essa necessidade. Porque usar substâncias, aqui eu estou generalizando, isso aqui não é um parecer, não é um decreto, não é uma sentença, né? Então não é um parecer oficial, porque eu também não sou formado, mas geralmente o uso de substâncias ele vem de alguma coisa muito primordial e essa personalidade aditiva ela vem de alguma coisa provavelmente na infância, né? Então aí, claro, eu sigo Freud, então geralmente as coisas estão na infância, né? Mas geralmente é algum acontecimento que ele fica escondido no nosso inconsciente, mas que nos mobiliza a suprir essa falta de alguma coisa com a substância, né? Então, no caso do meu amigo Steve, ele supre a falta que ele sente com tudo, né? Não é só a substância. Quando ele parou de usar drogas, ele começou a comer. Quando ele parou de comer, ele começou a fumar. Quando ele parou de fumar, ele começou a beber. Então, ele sempre tinha algum tipo de substância suprindo essa vontade. Quando ele parou de fumar e beber, ele comprava. Então, às vezes, a gente também vê que tem coisas que adições, elas são variadas. Elas não são só drogas, né? Às vezes a gente pensa, o cara é viciado. Cara, tem gente que é viciado em se auto-sabotar.
todas as oportunidades que vêm para a vida dessa pessoa, ela acha no fundo dela que ela não merece, e aí ela vai lá e estraga. Claro que a adição é um tema muito complexo, né? Então a gente não vai conseguir resolver isso hoje, principalmente na introdução de um vídeo de uma letra que a gente vai traduzir. Mas é muito interessante a gente ver, e aqui como eu falei já na introdução, ser adultinho, vício não é simplesmente aquilo que a gente considera, né? Tem pessoas que são viciadas em coisas que normalmente ninguém nem pararia para pensar que é um vício. Como eu falei, autossabotagem. Tem pessoas que são viciadas em perder oportunidades. Que coisa horrível isso, né? E tem pessoas que são viciadas em comprar. Tem pessoas que são viciadas em coletar coisas, né? Acumular coisas. Então tem vários tipos de obsessões e vários tipos de superações e jeito de compensar, né? No final, no fundo, claro, estou sendo muito raso, obviamente, mas no fundo sempre tem uma sensação de compensação. Às vezes ela é consciente ou inconsciente, muitas vezes é de algo muito primordial, algo que nos aconteceu na infância, como eu falei, mas é sempre desse ponto de vista de superar. Talvez a gente saiba ou não disso, né? Compensar, não superar, né? Superar é a vontade que tu vai ter que ter para não ser viciado e não cair nessa tentação, né? Essa voz maior que fica dentro de ti que ainda te mantém querendo fazer uso da substância. O Anthony fala sobre isso, meu amigo Steve fala sobre isso o tempo todo. Mesmo não usando e compensando de outras formas, ele ainda tem a personalidade de vício. Então é algo aí, um tema muito complexo, a gente pode falar mais sobre isso. Eu espero que essa pequena introdução aí também tenha ajudado o Caio aí a refletir sobre alguma coisa, mas geralmente aí, só pelo que ele pôs nos comentários, eu imagino que ele já esteja num processo de reflexão muito mais além disso, mas eu acho que é um tema que é interessante a gente falar, né? A adição e o vício, elas são constantes. Usar ou não a substância é indiferente e separado do vício. Mas vamos para a letra de hoje então, que essa introdução foi bem longa. Vamos pro verso 1. Want somebody come along and teach me how to keep it alive, to survive. Come along and show me something that I never knew in your eyes. Take away the tourniquet. Então, será que não vai vir alguém? Será que não vai aparecer uma pessoa que vai me ensinar como manter aquilo vivo e sobreviver, né? Keep it alive to survive. Manter vivo para sobreviver. O it dá a ideia de que é alguma coisa que a gente ainda não sabe, né? Mas então, por enquanto, manter vivo e sobreviver, algo que vai ser revelado aí na música. Come along and show me something that I never knew in your eyes. Então vem, né? Aparece, vem comigo e me mostra alguma coisa que eu nunca soube nos seus olhos. Take away the tourniquet. Então tira o torniquete, né? Desamarra. Então põe para longe. Mas o torniquete, essa ideia, né? E tirar é a clássica ideia de arrancar o band-aid, enfrentar aquilo que está te incomodando. I used to be so full of my confidence, I used to know just what I wanted and just where to go. More than ever I could use a coincidence, but now I walk alone and talk about it when I know. Então, eu costumava ser cheio da minha confiança, né? Então, eu uma pessoa mais jovem, né? Cheia de bravado. I used to know just what I wanted and just where to go. Eu costumava saber o que eu queria e onde ir, né? Então, eu era uma pessoa com muita certeza. More than ever I could use a coincidence. Então, mais do que nunca eu poderia usar uma coincidência. Então aqui ele já, né, claro, rimando confiança com coincidência, mas na verdade agora ele está precisando de algo maior que ele para tomar as decisões. Então, ele já está se sentindo inseguro, né? But now I walk alone and talk about it when I know. Então agora eu caminho sozinho e eu só falo quando eu sei. Então também tem a ver com a experiência, né? Stadium Arcadium, cara, já tinha vivido muita coisa nessa vida, já tinha visto muita coisa, já passou por relacionamentos, né? Quebras de relacionamentos, abuso de substâncias. Então muitas coisas que a gente já viu o Anthony passar e aqui ele está refletindo e talvez essa reflexão e ter essa consciência de que ele teve que arrancar o band-aid, encarar as coisas, né? Ou talvez até encarar as consequências das coisas que ocorreram, ele agora está sendo assim, ó, não, agora eu só falo quando eu sei. Ele já deu até uma lição de humildade, né? Ele já é uma pessoa mais humilde por ter passado por tanta coisa, né? Hey, oh yeah, how long? I guess I ought to walk away. Hey, oh yeah, how long? What you gonna do today, né? Então aqui a gente tem uma coisa bem casual, né? Ei, ó, sim, quanto tempo, né? How long? Quanto tempo a gente não se vê, né? I guess I ought to walk away, né? Eu acho que eu preciso... walk away é cair fora, né? Sair daqui, né? Então, é um som de termo de relacionamento, talvez. Hey, oh yeah, so long, what you gonna do today? Então, hey, oh yeah, so long, né? How long é quanto tempo, né? E so long é um adeus, né? É um até breve, ou até logo. What you gonna do today? Então, o que você vai fazer hoje, né? Então, aí talvez pelo menos por essa parte aqui, é uma conotação de distância, né? Então, a pessoa aí está se afastando apesar de estar num relacionamento, se é que esse é um som de relacionamento. Aqui ainda está um pouquinho misterioso, está um pouquinho confuso, né? Não, e nem confuso, tá poético, né? Ele está deixando em aberto qual é o desfecho dessa música, né?
I don't want to have to, but I will if that's what I'm supposed to do. We don't want to set up for the kill, but that's what I'm about to do. Então, eu não quero ter que fazer isso, mas eu vou. Se é o que eu estou I'm supposed to do, né? É o que eu tenho que fazer, né? É algo que é esperado que eu faça. We don't want to set up for the kill, né? Nós não queremos... o set up for the kill é a ideia de... pensar assim, um caçador, né? Ele tá mirando o alvo, mirando a presa, né? Ele tá prestes a atirar, uma coisa assim, né? Set up for the kill, se preparar para a morte, né? Ou para o kill é a ideia de matar, né? Então se preparar para a morte de alguém, na verdade, né? Pode ser para matar, mas é a ideia de set up for the kill. Então é o preparo antes do ataque, pode ser. But that's what I'm about to do. Mas é o que eu estou prestes a fazer. Como eu sempre falei, né? O Anthony é um cara aí que tem responsabilidade e quando precisa fazer as coisas, ele faz, né? Let it on. I'll cut you off when you're screaming into the phone. Hard to own. Anyway, I wanna let you know that everything is on hold. What you gonna do to me? Então, let it on, né? Então, a gente tá botando as cartas na mesa, né? Deixar claro. I'll cut you off when you're screaming to the phone. Eu vou te cortar quando você estiver gritando no telefone. Então aqui, relacionamento. Hard to own, né? É difícil de ter, né? Hard to own é a ideia de... é difícil de ter literalmente, mas na verdade é a ideia de se apropriar desse sentimento, né? É difícil de tomar as rédeas, de me apropriar é a melhor palavra que eu tenho, assim, né? Mas é difícil de ser meu essa culpa ou essa vontade ou essa conversa, né? Então tá tão difícil... eles estão brigando tanto e está sendo uma coisa tão agressiva que o hard to own é a ideia assim, tá difícil de se apropriar. Eu quero não usar a palavra apropriar. Tá difícil de pertencer a essa conversa quando tem duas pessoas gritando e ninguém está sendo sensato. É mais ou menos isso. Me confundi, mas é isso. Anyway, I wanna let you know that everything is on hold. What you gonna do to me? Então, de qualquer forma, eu quero te dizer que tudo está pausado, né? O on hold tem aquela ideia dos Estados Unidos, né? Quando tá no telefone e alguém diz on hold é porque tá esperando, né? Tá numa situação de espera. Então, na verdade, o relacionamento não está acabado, mas eles estão nesse momento que eles estão numa pausa. É bem mais essa conotação assim, né? What you gonna do to me? O que você vai fazer comigo, né? Used to be so warm and affectionate, all the little things I used to hear my fairy say. But now you're quick to get into your regret. I'll take the fall and now you got to give it all away. Então você costumava ser tão quente, tão acolhedora e afeccionada, né? Uma pessoa cheia de carinho, né? Affectionate é a pessoa que tem carinho, tem compaixão, né? Uma pessoa amigável. All the things I used to hear my fairy say. Todas as coisas que eu costumava escutar a minha fada dizer. Aqui eu não sei se o Anthony tá botando essa pessoa numa posição aí já romantizada, né? De uma fada, uma pessoa mágica, uma pessoa mística, ou se era a fada que ele usava nas substâncias, né? A fada do absinto. But now you're quick to get into your regret. Então, mas agora você rapidamente cai na posição de arrependimento. Então aí já tem uma amargura nesse relacionamento. I'll take the fall and now you got to give it all away. Então, I'll take the fall eu vou cair, né? Eu sou a pessoa que vai levar esse tiro, né? Se a gente voltar na analogia ali do matador, né? Da pessoa que tá mirando pra matar a presa, I'll take the fall é a ideia de eu vou cair, mas é a ideia de que sim, eu vou ser a pessoa que vai morrer nessa situação, né? And now you got to give it all away. E agora você tem que dar tudo, né? Give it all away é a ideia de também botar as cartas na mesa novamente, mas a ideia é de expressar, falar o que tu realmente sente, né? E o take the fall também pode ser assim, eu vou ser o primeiro a tocar nesse assunto e agora tu tem que me dizer aquilo que tu realmente sente, né? E aí ele tem essa conversa mais casual que a gente já traduziu, né? Então eu acho que eu tenho que ir embora, o que você vai fazer hoje? Eu não quero, mas eu acho que é isso que eu tenho que fazer. E aí ele diz, hey, what would you say if I stayed for a while, if I may, né? Então, hey, né? O hey é a abertura da conversa, né? Aquela coisa meio, hey, e aí, né? Então, chamando a pessoa para interagir com ele, o que você faria, o que você diria se eu ficasse por um pouquinho, se eu puder, né? Então aqui talvez essa vontade não terminar, né? Ele sabe que deve, mas não quer terminar. Say it again and I'll come around, but not for the last time. Hey, what would you say if I changed? I'll change everything but my name. Então, diga novamente e eu vou chegar, né? Eu vou vir,
Então, diga novamente, eu vou aparecer também. Come around é essa ideia de ir até onde a pessoa está, but not for the last time, mas não pela última vez. Hey, what would you say if I change? Né? O que você diria se eu mudasse? I'll change everything but my name. Eu vou mudar tudo menos o meu nome. Então aqui o Anthony talvez se arrependendo de que é um som de dualidade, né? Então ele quer terminar esse relacionamento, mas ao mesmo tempo ele não sabe o que vai acontecer se isso realmente acontecer, né? E aí aquela metáfora lá no início do som de arrancar o torniquete, né? Tirar o band-aid, pode ser isso, né? Tirar o torniquete, porque o torniquete é o que segura geralmente uma ferida, ou sangue, ou uma agulha, né? Então tem várias conotações. E aí se tu arrancar ele, vai ter uma sangria aí, né? Uma sangueira, né? Então ele vai poder até sangrar até a morte. Então tem uns temas aí que se repetem durante a música que agora fazem um pouquinho mais de sentido, né? Play it again and I'll come around, but not for the last time, not for the last time. Então toque novamente e eu vou aparecer, né? Eu vou ouvir até onde você está, vou ouvir, but not for the last time, não pela última vez, não pela última vez. Então aqui esse som é justamente uma dualidade de relacionamento, né? E aí, para terminar a música aqui, ele usa um método de poesia muito bom, excelente, que raramente eu vejo ser usado. Ele pega duas partes do som e combina para fazer uma nova, e aí dá um entendimento novo para a história que a gente está se desenrolando aqui e tentando desvendar. Então, uma maestria aí de combinar palavras e fazer uma poesia nova muito boa. A gente já vai ver aqui. Used to be so warm and affectionate, né, que é a parte que ele fala antes quando eles estão brigando. E aí ele diz, I used to know just what I wanted and just where to go, remetendo ao início da música. Então agora aqui ele completa os dois lados em uma parte só. Fantástico, né? Então, você costumava ser calorosa e cheia de afeto. I used to know just what I wanted and just where to go. Eu costumava saber o que eu queria e onde ir, né? Então, aí os dois, tendo um relacionamento, os deixava pessoas mais fortes, né? Ela seria uma pessoa mais calorosa e ele tinha mais certeza de si mesmo. Eles se completavam. E aí, olha só que curioso, né? Tem muito a ver com a reflexão de Red Pill que eu iniciei o vídeo hoje. Olha só, bela coincidência. And now you're quick to get into your regret, and now I walk alone and talk about it when I know. Né? E agora você rapidamente cai no seu arrependimento e agora eu caminho sozinho e falo sobre isso quando eu sei. Né? Olha só, muito interessante assim. Então, claro, relacionamentos têm seus altos e baixos e faz parte, né? De inglês não tem mais nada novo pra gente traduzir. E é muito interessante, assim, porque essa música, o Caio trouxe ela como um clima de substâncias, né? Foi a temática que ele trouxe pra gente poder refletir também, que eu até quero fazer um outro vídeo sobre essa reflexão, mas esse som aqui me dá um entendimento muito mais de relacionamento, ou talvez, né, aí pode ser também uma outra parte, como a gente já viu várias letras que a gente traduziu do Anthony, esse relacionamento pode estar sendo prejudicado por causa do uso de substâncias dele, né? Então talvez seja uma parte que a gente sabe por traduzir tanto Anthony, mas que não se mostrou muito clara aqui na letra, a não ser pela conotação do torniquete, né? Porque o torniquete, ele tem muito essa conotação de agulha, né? Então, se ele tivesse usado qualquer outro aparato, né? Qualquer outra palavra, qualquer outro acessório, poderia dar outra conotação. Mas o torniquete tem a conotação de uso de substância. Então, é muito interessante essa escolha, mas ele preferiu direcionar essa letra para o ponto de vista do relacionamento. Talvez o que essas decisões dele acabaram impactando nesse relacionamento com essa moça. Então é uma música aí muito boa, aquele final ali poético que junta as duas partes da música. Olha, eu acho que se eu não vi, raramente eu vejo usarem isso, e aí um artefato... Poxa vida, né? É uma ferramenta poética fantástica que dá um entendimento do som bem no finalzinho, então tu consegue ter até um desfecho da história sem revelar a história inteira. Então, essa foi Hey, do Chili Peppers. Tem um entendimento melhor dessa letra? Quer pedir uma reflexão ou quer falar um pouquinho sobre a reflexão que a gente teve hoje? Deixa embaixo nos comentários, por favor, vai ser um prazer conversar. E aí, esse é o Sorry for My English, quem sabe inglês, tira suas próprias conclusões.